Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu vou tentar gravar. Se vocês verem, aqui fora tá com um vento bem forte. Já sentei nessa posição pra fazer um take da janela, né? Vocês verem um pouquinho de plantas. Então, tá ventando bastante lá fora, eu espero que não atrapalhe o vídeo, né? Eu tô com as janelas fechadas, mas tem bastante vento. Ontem e hoje, maravilhoso, tô adorando que é ótimo pra secar as roupas. Bom, no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês como foi meu segundo trimestre da gestação. Bora lá então, já fiz um cafezinho aqui pra acompanhar e a gente bater esse papinho. Então, gente, o segundo trimestre, ele é a partir das 14 semanas, se eu não me engano, até as 27 semanas, que é referente ao quarto mês e até o sexto mês de gravidez. Então, logo no meu final do primeiro trimestre, eu passei bem mal. E aí, quando iniciou o segundo trimestre da gestação, algo assim que no início teve muito marcado foi a questão de eu não sentir mais enjoos. Então foi o primeiro sinal assim de eu tava entrando numa nova fase da gravidez. Eu tô sentindo o desejo de comer coisas diferentes, né? Posso pensar agora em comida, porque no meu primeiro trimestre, naquele período que eu passei mal, eu não podia pensar em comida. Então ali no segundo trimestre, no início, eu já comecei a cozinhar também, que foi algo que eu também não consegui fazer no primeiro trimestre, naquele período que eu tava bem mal. Então foi assim, gente, maravilhoso poder voltar a cozinhar, poder voltar a pensar naquilo que eu queria comer. E esse início do segundo trimestre foi perfeito, assim, por eu não me sentir grávida, que tudo aquilo que parecia que não tinha um fim, que nunca ia acabar, acabou. Aquela onda de mal-estares, e agora eu tava no segundo trimestre e tava tudo bem. Apesar de eu ter sentido os enjoos no primeiro trimestre, eu nunca vomitei no primeiro trimestre, não cheguei a vomitar, enjoar de vomitar. E também isso não aconteceu no segundo trimestre, então eu passei todo o segundo trimestre até as 27 semanas sem nenhuma vez ter vomitado. E nem assim de quase chegar a vomitar. Realmente era só o enjoozinho que dava. Mudanças no corpo. Foi no segundo trimestre que a minha barriga começou a aparecer. Então no primeiro trimestre assim não dava pra perceber que eu tinha barriga, mas eu já achava assim que eu tava com a barriga de grávida e ficava super me achando assim, nossa, olha só, eu tô grávida e as minhas calças continuam a me servir. Eu tô grávida e as minhas bermudas me entram. Então assim, eu sou uma grávida muito saudável, porque tudo tá me servindo. Não sou que nem as outras grávidas que as roupas param de servir. Então essa era a minha noia do primeiro trimestre, super me achando. E no segundo trimestre a barriga começou a crescer. E conforme ela foi crescendo, as roupas foram parando de servir. E eu fui parando de me achar também. Mas eu continuava me achando de uma certa forma, porque assim, minha barriga tava ficando tão lindinha, né? Ali o bebê crescendo dentro dela, aquele formatinho de barriga de grávida. Então, mesmo que as roupas não estavam parando de servir, eu continuava feliz por esse crescimento da barriga. E as primeiras peças de roupas que pararam de servir, obviamente que foi as bermudas e as calças jeans. E aí logo em seguida, outra parte que parou de servir foi os tops de academia, por causa que os peitos começaram a crescer bastante, né? E aí, gente, então chegou na parte que eu tinha que começar a comprar roupas de grávida. Então essa também foi uma das primeiras coisas que eu comecei a comprar em relação à gestação, roupas de grávida. Eu não comprei muita coisa, eu comprei poucas coisas, 13 vestidos assim mais bonitinhos pra sair. Eu tive muita sorte porque a minha cunhada, ela guardou as roupas de gestante dela, do primeiro e do segundo filho, e ela perguntou se eu queria, né, que ela ia me dar as roupas, e eu disse, nossa, eu vou querer muito, né, vai ser ótimo, porque senão eu vou precisar comprar roupas pra mim. Ela deu vestido de verão, calça assim, calça jeans pra proteger a barriga. Aproveitei também pra destralhar. Então aqui, se tu quer já fazer um destralhe nesse período aí da gestação, olha gente, super indico pra vocês já fazer aquele desapego nas roupas que vocês ficam assim deixando
Aí assim, já não vai servir mais, só Deus sabe quando a gente vai voltar a usar aquelas peças. Então assim, já deixa andar. De todas as minhas calças jeans eu fiquei com uma. E então as outras todas eu me desapeguei e botei pra doação. E aí então ela me deu 3 pares de calça jeans, vários vestidinhos, camiseta, calça térmica, e eu tô usando muito. E usei muito no meu segundo trimestre, continuo usando no terceiro, e tem roupa ainda pra usar. Roupas do pós-parto, pra amamentação, então tudo isso eu ganhei. Então o que eu comprei de grávida foi sutiã de amamentação, 3 looks, né, vestidos, assim pra sair de noite, pra jantar e tal. Então a barriga começou crescendo de pouquinho em pouquinho, né, ali no segundo trimestre, mas a partir das 23 semanas, a barriga já começou assim, ó. A partir da 20ª semana, na verdade, ela já começou a crescer bastante. E aí, foi quando ela foi crescendo, eu fui sentindo a pele esticar mais. Assim, a partir das 25 semanas, eu sentia já a pele esticando. E esse esticar da pele, eu achei um pouquinho desconfortável, assim. É claro, é algo suportável, mas dá um desconfortinho, assim. Ai, tu sente que tem alguma coisa, sabe? Esticando. Então, na minha pele eu senti, talvez eu sou mais sensível, não sei. E é isso. E dores, eu senti dores no meu segundo trimestre. Sim, gente, eu senti dores no meu segundo trimestre. Foi esse desconforto, né, que eu falei pra vocês da barriga crescendo, foi um dos sinais. Eu também senti bastante dor nas costas, comecei a sentir no segundo trimestre. E essas dores que eu sentia mais no segundo trimestre era na parte assim de baixo, assim, tipo no ciático. Quando eu deitava no sofá, ou deitava na cama, ou levantava. Então eu sentia bastante essa dor. Eu também comecei a sentir uma coisa muito, muito estranha no meu segundo trimestre, que eu nunca tinha vivenciado isso na vida, que é cãibra na barriga. Eu falo e descrevo como se fosse uma cãibra na barriga. E que, na verdade, no livro de maternidade que eu li, é contrações de treinamento, né? Então era uma cãibra que dá aqui nessa parte. Eu continuo sentindo. Tô falando aqui com vocês e essa cãibra levemente sempre fica aqui. Então eu comecei a sentir muito essa cãibra, era algo muito estranho assim. E daí depois eu entendi que era contrações, mas pro final do segundo trimestre eu entendi que essa cãibra era contrações de treinamento. Então se eu me esforçava muito durante o dia, faço muita coisa e não fico parada, essas contrações elas ficam mais fortes. E também algo assim diferente que aconteceu foi um episódio aonde eu não sei se era porque eu tava na praia ou o que, sentei numa cadeira, e essa cadeira tava suja com folhas de árvore. Depois, quando eu voltei pra casa da noite, eu comecei a sentir muita coceira nas minhas coxas. Assim, eu não conseguia parar de coçar minha perna. Eu tive que cortar a unha bem curtinha, né? Pra não me arranhar, porque eu tava toda arranhada, cheia de vergão, vermelhão. E aí eu dei uma pesquisada e naquela semana da gestação também eu poderia ter alguns sintomas de coceiras no corpo, né? Então eu não sei se era em relação à cadeira ou se foi em relação à gravidez. E aí eu senti mais nas coxas, assim, no meio das coxas. E um pouquinho só na barriga. Como eu tava de férias, eu não fui no médico e não precisei ir, porque daí eu cortei a unha. Por mais que dava vontade de coçar, eu não coçava, porque aí não tem unha pra coçar. Então é uma dica aí, se vocês estão sentindo coceiras durante a gestação, corta a unha bem curtinha. E aí, se ficar mais grave, procurar se informar com obstetra, ginecologista. Bom, gente, vamos falar de exames do segundo trimestre. Tudo aquilo que não teve de exames no primeiro trimestre, teve no segundo trimestre. Aqui na Austrália, que é o país onde eu moro, eles fizeram muitos exames no segundo trimestre. Então eu fiz exame de urina, de xixi, né? Fiz exame de xixi, deu tudo certo, não tive nenhuma infecção no primeiro trimestre e nenhuma infecção no segundo trimestre, infecção urinária. E eu tirei muito sangue no meu segundo trimestre para fazer tudo que foi tipo de exames, de baterias de exames. Assim, simplesmente um dia eu cheguei para fazer a minha consulta bem bela, como eu estava fazendo sempre, e eles me encaminharam para o laboratório ali do lado do consultório mesmo. E quando eu olhei, assim, a mulher tinha um cesto cheio de frasquinhos, um cesto cheio de frasquinhos. Tinha em torno de 16 para cima a quantidade de saquinhos, de frasquinhos
para coletar o meu sangue. Então eu nunca tirei tanto sangue na vida e eu tenho fobia de tirar sangue, mas o que eu pensei na hora foi que me ajudou, e se tu tem fobia pode te ajudar também, é que eu tô fazendo isso por um bem, né? Pra saber se meu bebê tá bem, pela saúde do meu bebê. Então, tudo meu bebê é acima de mim e eu posso fazer isso por ele, porque é importante pra ele. E esse medo não é nada em relação ao amor que eu sinto já pelo meu bebezinho. Então, aquilo me ajudou a passar mais fácil por esse processo da retirada de sangue. E a minha mão suava, assim, suava, minhas costas suavam, porque essa é a minha fobia, né? Então, quando eu sinto esse medo, quando eu vejo a agulha, eu começo a suar, a palma da mão, começa a escorrer suor pelo meu corpo todo. Eu não consigo nem ver a retirada de sangue, né? E essa retirada de sangue foi pra ver muitas coisas, e uma delas foi ver síndromes, né? É um exame pra identificar se o bebê tinha algum tipo de síndrome. O bebê não aparentou nenhum tipo de síndrome, né, nesse exame. Eles identificam mais de 500 síndromes nesse exame que eles fizeram e nenhuma tava no bebê, graças a Deus. Tivemos também ultrassons, né? E tivemos o ultrassom morfológico, que é aquele mais investigativo. E a gente teve que fazer um ultrassom morfológico um pouquinho antes do tempo, porque nós íamos sair de férias. Então não íamos conseguir fazer naquele período, porque não íamos estar aqui. E isso levou ao nosso bebê apresentar alterações de ultrassom morfológico. Então, o que acontece é que o bebê tinha um dos rins um pouquinho menor que o outro, ele estava com a barriga pequena e também tinha uma coloração no intestino. Então, ele tinha 3 alterações nesse ultrassom morfológico e assim, tudo que eu estava vivendo da maternidade, da gestação, naquele momento, nossa, teu bebê tá super saudável, tá crescendo bem, tudo. Naquele momento, assim, quando a gente recebeu aquela notícia, o meu mundo caiu, assim. Caiu porque era algo que a gente não esperava. Ninguém quer escutar que tem alguma coisinha de errada com o seu bebê. E foi bem difícil, assim, esse período da gestação. De receber essa notícia, a gente foi para nossas férias, não muito tranquilos, digamos, porque o médico, ele queria fazer já um outro exame que era a coleta do líquido amniótico da barriga, que é amniocêntese, se eu não me engano, o nome desse exame. E a gente não queria fazer antes de viajar, então a gente foi viajar, ficou com o coração aflito. E aí a gente voltou de férias, fez o exame e graças a Deus o bebê não apareceu nenhuma síndrome também nesse exame de coleta. Ele tava tudo bem com o bebê, com líquido amniótico. Só que o nosso bebê, a partir de então, ele começou a ter um acompanhamento diferente, né? Ele, por causa dessas alterações, e o bebê também, o nosso bebê é um bebê que ele não é um bebê muito grande aqui na Austrália, nos gráficos médicos. Ele é um bebê que ele vem crescendo um pouquinho mais pequeno e por isso, a partir desse momento, então, nosso segundo trimestre ele foi muito tenso nessa questão de exames e a gente precisou ter muito mais acompanhamento obstétrico. Então, praticamente toda semana eu vou no obstetra, né, devido a essas alterações e eles querem acompanhar mais de perto. Então, assim, foi um momento bem difícil. E o que ajudou a gente, assim, foi querer buscar se aproximar mais de Deus, né? Pra Deus estar abençoando o nosso filho, a minha gravidez, pra que a gente não se sinta ansiosos com alguma alteração que possa aparecer ou com essa quantidade de exames. Porque a partir do segundo trimestre a gente descobriu que, no nosso caso, que cada semana é uma vitória, né? Então a gente comemora a semana. Essa semana deu tudo bem, agora vamos esperar pela outra. Mas não vamos já comemorar essa semana que vem nessa semana, né? Então a gente vai vencendo de semaninha em semaninha e eu sigo assim, vencendo de semaninha em semaninha com a ajuda de Deus. Então a gente tá mais próximos da religião para ajudar a gente com essas questões. E também estamos mais visitando a igreja e tudo mais, e tem ajudado muito, assim, a gente reforçar a nossa fé, principalmente preparar nossa casa, nosso espírito, né, para receber a criança, e também já
receber nosso bebê nesse ambiente, né? Mais abençoado, mais na fé. Bom, gente, no final do segundo trimestre, eu acho que foi na 27ª semana, eu fiz o exame de diabetes gestacional. Eu ficava assim com um pouquinho de medo de vomitar naquela hora, porque eu vi vários relatos de que é um líquido muito forte, muito doce. E eu gravei o vlog desse dia, eu vou deixar aqui pra vocês assistirem como que foi. E assim, gente, deu tudo certo no meu exame de diabetes gestacional. Eu não passei mal pra beber o líquido. O resultado chegou depois de uma semana com a informação de que eu não estava com diabetes gestacional. Então eu fiquei muito feliz. Um pouco antes desse exame eu comecei a sentir vontade de comer doce, porque eu tava nervosa porque eu ia fazer o exame de diabetes gestacional. Aí parecia que me dava mais vontade de comer doce, sabe? Só que daí eu dizia, tu não pode comer doce. Tu tem que diminuir, porque tu vai fazer o teste e aí, se tu comer demais, vai que altere e apareça ali a diabetes gestacional. Então eu tentava controlar mais a vontade de comer doce antes do exame, ou não sei se porque eu ia fazer o exame. Aí depois do exame eu desencanei e não é que eu venho comendo horrores de doce, de açúcar, mas parece que agora eu não tenho aquela pressão de que eu não posso comer doce. E eu acho que quando eu boto essa pressão de que eu não posso alguma coisa, parece que dá mais vontade de fazer, sabe? Não sei se vocês também, se alguém também é assim, mas aqui a pessoazinha funciona desse jeito. Nesse exame de diabetes gestacional, eles também identificaram, a única coisa que eles identificaram foi que eu estava com o ferro baixo. E a partir daquele momento, então, eu comecei a receber a suplementação de ferro. Todos os dias eu tomo meu ferro, e aí como uma laranja ou como uma bergamota, né? Depois, pra ajudar a absorver. E eu consumo ferro na parte da noite, porque não pode misturar com cálcio, né? Porque senão o cálcio não absorve ferro, uma coisa assim. Aí eu deixo pra tomar sempre o ferro da noite, assim, e daí tá tranquilo. Falando de disposição e sono, então no meu segundo trimestre, não senti aquela vontade absurda de dormir e não me senti mais tão indisposta. Eu tava me sentindo disposta e dormir só de noite. Tava tudo bem, eu conseguia dormir só de noite e não sentia vontade de dormir de dia. Então, assim, eu consegui ter energia, eu voltei a gravar vídeo aqui pro canal no meu segundo trimestre. Eu voltei a trabalhar também bastante no meu segundo trimestre. Tava trabalhando todos os dias, tava cozinhando, trabalhando, tava cheia de energia. A partir do segundo trimestre, eu comecei a sentir muita, assim, dificuldade em questão de dormir de noite, né? Porque começou a ficar desconfortável. Conforme a barriga ia crescendo, foi ficando mais desconfortável para dormir. Então foi aí que eu comecei, assim, mais no final do segundo trimestre, virar de um lado pro outro na cama. E também no sofá, que antes era tranquilo ficar deitada, né, ali bem de boa, horas na mesma posição. Agora já não dava mais, né? Tem que deita no sofá, daqui a pouco, tá doendo, tá desconfortável, levanta, muda a posição, muda de lado, sai do sofá, vai pra cama. Ficou mais assim, mais pro finalzinho do segundo trimestre, que foi bem diferente do primeiro trimestre, né? No primeiro trimestre, pra dormir era tranquilo, não tinha problema, o que eu queria era dormir, era tranquilamente, pode dormir, eu dormia de tudo que era tipo de posição, não tinha nenhum problema. E o xixi, né? Como é que tá a questão do xixi? Mesmo antes, quando eu não estava grávida, eu sempre fui muito de fazer xixi, porque eu tomo muita água. Tanto é que olha o tamanho da minha garrafa, né? É 2 litros de água. E às vezes eu tomo mais do que 2 litros, né? Preciso botar mais ainda, porque eu tomo muita água. Então, como eu não controlo muito essa questão de, a partir de hora X eu não tomo mais água, porque senão eu vou ir muito no banheiro. Então, se eu sinto vontade de tomar água, eu tomo água, mesmo de noite. Então, isso ocorre de eu precisar fazer um monte de xixi de noite. Eu acordo de noite pra fazer xixi, 3 horas da manhã. Eu vou, antes de pegar no sono, eu vou acordando várias vezes. Na gravidez do primeiro trimestre aconteceu também, e no segundo trimestre continuou acontecendo, né? De eu acordar pra fazer xixi e ir muitas vezes no banheiro pra fazer xixi. E só que a coisa diferente que acontece é que muitas vezes tu quer ir fazer xixi também sem ter o xixi, né? Na gravidez a diferença é essa. Tu vai ali e só tem umas gotinhas, né? Então pra mim foi assim em relação ao xixi. Bom, gente, eu tive algum desejo no meu segundo trimestre. Então como eu voltei a sentir vontade de comer no segundo trimestre, sim, eu tive, né, desejos de comer mais no segundo trimestre, porque no primeiro eu comia
porções menores, porque se eu comesse muita quantidade em uma refeição, aquilo ajudava pro meu mal-estar e eu senti vontade de eu ficar enjoada. Então eu consegui aumentar um pouquinho a quantidade. Gente, um pouquinho. Eu sou de comer. Eu como muito, 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 muito mesmo. Então assim, mas como eu vi que eu não conseguia terminar um prato de pasta, digamos de massa, né, no primeiro trimestre, no segundo eu já tava batendo prato de massa, já querendo comer mais coisas. Então eu tava assim, ó, no mercado, eu queria provar coisas diferentes, sabe? Então eu senti vontade de comer sucrilhos, né? Sucrilhos pro café da manhã. Ia lá e comprava sucrilhos. Quero provar esse iogurte de chocolate. Ia lá e comprava o iogurte de chocolate. Então, coisinhas assim. Nada muito bizarro. Eu não senti nenhuma vontade de comer nada bizarro na minha gravidez. Só coisas que assim, coisas tipo chocolate, alguma coisa assim, que é comida normal, né? Não senti vontade de comer tijolo. Eu sei que tem grávidas que tem vontade de comer tijolo. Ou detergente, coisas desse tipo. Não aconteceu. Eu senti vontade de comer sushi. Eu senti bastante vontade de comer sushi no segundo trimestre. Então eu fiz o sushi em casa, mas eu fiz sushi vegano, né? Sem o peixe cru, fiz só com atum enlatado, fiz com avocado, né? E aí eu fiz muito sushi, fiz poke também e matei essa vontade de sushi que eu estava. Uma coisa que eu senti também mudar bastante assim no segundo trimestre da gestação foi que eu tava sentindo o meu corpo assim mais... Eu tava sentindo mais calor, sabe? Do que eu realmente sinto normalmente. Então eu tava ficando suada, sabe? Nem tava ainda com temperaturas de muito quente pra eu estar suada. Mas eu tava suada, tipo, mesmo dentro de casa sentindo calor. Então eu achei que a partir do segundo trimestre a minha temperatura corporal tá diferente. Tanto é que hoje aqui não tá nada quente, tem vento lá fora e eu... sem aquecedor, eu guardei meus aquecedores aqui de casa porque eu tô tranquilamente, sabe, me sentindo no verão. Eu tô com a temperatura corporal com muito calor, assim. Tanto é que o Juliano, ele sempre sente mais calor do que eu, né? Ele tem o costume de sentir mais frio que ele e agora eu fico escutando ele reclamar do frio, né? Ai, como tá frio, meu Deus, pra mim tá normal, né? Eu tô até com calor, assim. Em relação às estrias, se apareceu estrias no segundo trimestre? Não, gente, não apareceu estrias no segundo trimestre. Apesar da barriga ela ter crescido, ela ter esticado no segundo trimestre, não tive estrias. Eu venho passando creme pra estrias mesmo de gravidez, pra gestantes, desde o primeiro trimestre, porque eu já tenho algumas estrias que elas não vieram com a gravidez, elas vieram já desde quando eu era assim, ó, criança para adolescente, porque eu vivia no efeito sanfona, né? Eu era mais gordinha, então ali eu já criei bastante estria, né? Que hoje em dia elas são quase imperceptíveis, porque elas são bem branquinhas, mais no tom da pele, que já são muito antigas. Pelo fato de eu achar que eu poderia ter tendência a ter essas estrias, eu comecei a usar o creme muito cedo e com bastante, assim, disciplina em usar os potinhos de creme. Tanto é que assim, eu já usei quase uns 10 potes de creme até agora na gestação pra proteger em relação às estrias. E até agora não apareceu, espero que continue assim, né? Mas vamos ver como que vai ser ali no terceiro trimestre. Em relação à atividade física, gente, no segundo trimestre eu continuei fazendo atividades físicas, voltei a fazer até mais, né, atividades físicas. Eu comecei a fazer o pilates gestacional. Eu vi que era uma recomendação de exercícios que é bom de fazer na gravidez, então foi a opção que eu escolhi. Da corrida, eu mudei para caminhada, então quando eu não faço pilates, uma das opções é fazer caminhada. E aí eu faço 1 hora de caminhada, que eu moro aqui na praia, então é bem pertinho. Saio pra caminhar na beira do mar e geralmente faço assim 5 km de caminhada, 1 hora, e era isso. Foi a partir das 20 semanas eu parei de fazer crossfit. Por quê? Porque eu não me sentia mais segura pra fazer o crossfit. O crossfit, ele tem ali o coach e ele que vai, né, dizendo como a aula funciona. E apesar de eu adaptar os exercícios que eu fazia para gestação, essa pressão do crossfit de vamos fazer esse treino em tantos minutos, aquilo ali me deixava um pouco pressionada. Então eu fiquei com um pouquinho de receio de continuar fazendo e achei melhor eu fazer algo que eu pudesse controlar. Então eu continuei fazendo pilates, a caminhada
E também me matriculei na academia, aonde eu posso caminhar na esteira, eu posso usar a bicicleta, eu posso me alongar com a bola de pilates para o parto, que são coisas que eu posso controlar, né? E que eu sei até onde eu posso ir, até onde eu não posso ir. No CrossFit eu perdi um pouco desse senso, porque eu não queria ser a última a terminar o exercício apesar de grávida. Foi por isso que eu escolhi, depois da 20ª semana, parar com o CrossFit e começar a academia. Em relação ao meu peso, no primeiro trimestre eu falei que eu tinha me pesado, né? Eu perdi 3 quilos por causa do episódio que eu tive de enjoos e mal-estar. Mas depois eu recuperei, né? Então daí a última vez que eu me pesei, eu tinha ganhado mais 3 quilos, só que eu não vou lembrar quando que foi, porque eu não tenho acompanhado. A última vez que eu me pesei, eu vi que eu estava 6 quilos acima do meu peso. Agora, provavelmente tá bem mais, só que eu não tenho me pesado. Não sei se é medo de me pesar e ver na balança todos aqueles quilos a mais, pode ser. Mas o que eu tô tentando fazer é não colocar pressão, assim, em me pesar, né? Ou no meu peso. É normal, na gravidez a gente vai ganhar peso, eu sei disso. E o que eu faço é tentar me controlar na alimentação. Então não é que eu tô comendo, assim, tudo o que eu sinto vontade de comer, eu tô grávida, vou comer por 2. Não é assim que eu faço. Apesar de eu sentir muita vontade de comer, eu tento sempre botar dentro de casa aquelas comidas que são mais saudáveis e também não trazer besteira pra dentro de casa. Teve alguns episódios que eu trouxe chocolate demais, mas assim, depois eu enjoo e não quero mais, sabe? Então eu tento manter assim, não ter gordices em casa, comer comida normalmente, sempre me exercitar, né? Sempre me exercitar, me manter ativa, porque uma gravidinha ativa significa que o meu bebê também vai ser um bebê ativo. Então eu tenho feito isso pra, digamos, tentar manter um controle do meu peso durante a gestação. Também não tenho me pesado porque o meu obstetra, ele não me pesou nenhuma vez nesse processo. Ele simplesmente perguntou no primeiro trimestre com quantos quilos eu tava e ele anotou ali. Provavelmente, não sei se no terceiro trimestre eles vão me pesar, mas até agora não tenho me pesado. E o quarto do bebê? Temos 2 quartos. A ideia inicial era de fazer esse quarto pro bebê. Só que eu acabei pesquisando bastante em relação a quarto, a como que o recém-nascido, como que ele dorme, e eu vi que um dos melhores lugares para um recém-nascido tá do lado da mãe, né? Eu optei por não fazer quarto de bebê. O bebê, ele não tem quarto, ele não teve no primeiro trimestre, no segundo trimestre também não teve. Eu tô aqui no terceiro trimestre, hoje eu tô com 35 semanas, e olha só, gente. Então aqui tá o carrinho do bebê, a gente tem que... chegou 2 dias atrás. Temos o bercinho já desde o segundo trimestre, então tá nessa situação. Aquele bercinho, ele vai ficar do lado da minha cama e é ali que o bebê vai ficar pelos 6 meses, por 1 ano, não sei. Mas a ideia é que o bebê esteja pertinho de mim. Ele vai ter uma cômodo aqui, né, que eu vou colocar as roupinhas e as coisinhas nesse outro quarto, porque lá no outro quarto vai ficar cheio de coisa, né. Então vai ser assim, que eu vou usar mais pra colocar as coisinhas dele, mas o bebê não vai ter um quarto definitivo ainda, porque esse quarto, ele vai ser construído conforme o nosso bebê vai crescendo. Então, o bebê vai ter brinquedos na idade que for pra ter brinquedos. Então, eu tô fazendo desse jeito. Quero comprar coisas pro bebê que eu vejo assim, olha, ele tá gostando disso, então tá. Então, isso daí talvez é um brinquedinho legal, é uma coisinha legal. E é assim que eu quero fazer a montagem, né, do quartinho do bebê. Então no segundo trimestre a gente se dedicou muito mais assim em relação ao enxoval, né? A gente começou mais a focar no enxoval. Eu pesquisei bastante também, foi o período que eu pesquisei pra entender o que eu queria de verdade, porque no início eu ia comprar berço, ia comprar cama, ia fazer aqui o quartinho dele, mas aí eu vi essa opção de botar o bebê pra dormir do meu lado, e então aquela outra opção não era mais a opção. E aí a gente foi comprando as roupinhas também, assim, a partir da 20ª
quarta semana, a gente começou já a comprar algumas roupinhas pro bebê. Eu estou me sentindo ansiosa? Não sei se pelo vídeo dá pra perceber, mas eu tô me sentindo muito ansiosa. Desde o primeiro trimestre, eu tava sentindo ansiedade pra ver o tamanho da minha barriga. Eu tava sentindo ansiedade pra ter aquela barriga grande de grávida já. Tava sentindo muita ansiedade já de viver todo o processo da gravidez. E agora que eu tô aqui no finzinho, foi longo, foi. Mas... nossa, eu fiquei muito ansiosa esperando estar aqui onde eu tô agora. E passou rápido, eu posso dizer assim que eu achei que passou rápido. E também não passou rápido. Olhando pra trás, passou rápido. Mas vivendo todos os dias não passou rápido. É mais ou menos assim. Então eu me senti bastante ansiosa, eu continuo me sentindo bastante ansiosa. E o que eu mais sinto, assim, ansiosa é pra conhecer o bebê desde sempre, assim, a ansiedade de que... porque 9 meses até a gente conhecer nosso bebezinho é bastante coisa. E agora falta um mês, né? Eu tô com 35 semanas no dia que eu tô gravando esse vídeo. E a gente tá quase lá conhecendo. Enfim, gente, então tô ansiosa também. Tô ansiosa em relação a lavar as roupinhas do bebê, que eu já tenho que começar essa semana. E eu sou a pessoa que ficou ansiosa, não é que eu me preparo, né? Então eu fico ansiosa e travo. Então eu fiquei muito travada devido à minha ansiedade e tô bastante travada aqui. Até parece que eu sou mãe do terceiro filho da tranquilidade que tá na minha primeira gestação aí pra organizar as coisas do bebê. Mas enfim, gente, então foi esse o relato do meu segundo trimestre de gestação. Agora eu já tô no terceiro trimestre, né? Então logo vai sair pra vocês também o relato de terceiro trimestre. E eu já estou também aqui na função essa semana de lavar roupinhas do bebê. Vai também ser montada a mala da maternidade essa semana, carrinho de bebê. Tem muita coisa pra fazer essa semana aqui em casa. Tá num correrio. Eu deixei pra última hora, eu devia ter começado antes, devia. Mas enfim, gente, vai dar tempo ainda de fazer tudo. Vou documentar tudo pra vocês aqui, esse processo. Se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de curtir muito, de se inscrever aqui no canal pra acompanhar os vídeos que eu posto toda semana. Um beijo enorme pra vocês e até o próximo vídeo.